Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Pão Carnicast. E hoje um episódio muito bacana. A gente vai falar muito sobre história e sobre tradição. Eu tô com um convidado, meus amigos, que eu conheci há pouco tempo, mas o cara já é brother e é uma mina de ouro que eu descobri no meio do Recife aqui, beleza? E ele vai entrar logo depois da vinheta. Galera, tô aqui com o Léo, do Vila Torre Original Burger. Léozão, que prazer, cara, ter você aqui. Léo, galera, ele é prazer meu, velho. Vila Torre Original Burger e é uma hamburgueria que eu conheci há pouco tempo, apesar de Léo já ser um dinossauro na história do hambúrguer aqui em Pernambuco. São 17 anos, né, Léo? 17, cara. Vai para 18 anos. Vai ficar debutante já, né? Estamos ficando de maior agora em julho. Vê só que bacana. Então, o Vila Torre, gente, ele fica ali na José Bonifácio. Na José Bonifácio, ali na torre, na principal, isso. E aí ao Minuto Pão de Açúcar. Isso. Foi no cruzamento com a Padre Anchieta e a segunda casa do lado esquerdo. Vê que maravilha. E é bicho, é uma mina de ouro, pô, pra mim, porque eu não conhecia. Cara. E é tipo assim, eu morei muitos anos da minha vida ali na Zona Norte. Sim. E eu não conhecia É porque também acho que na época, 18 anos atrás, eu não pensava em trabalhar com hambúrguer. Não tava ainda. Eu não tava nessa área, ó. Antes da gente engrenar o papo aqui, deixa eu falar rapidinho dos nossos patrocinadores, a galera que tá sempre junto com a gente. Sim. Quanto Pão, Nick Anderson, um beijo grande pra vocês. Brunão da Vila Frios também com a gente. Vila Frios sempre presente. E Shake Blend, nosso parceiro maravilhoso de milkshake, hein, Léo? E aí, bom? Parceiro nosso agora bom também, não? né? Bom demais. Bom pra caramba, né? Bom demais. Pedrão, Shake Blend também com a gente. E nosso parceiro de sempre também, cuidando do nosso tráfego pago, Alexandre Siqueira. Beijo, meu querido, tamo junto. E ó, bicho, e aí, conta essa história da Vila Torre aí, porque, meu irmão, cara, 18 anos de história é muita coisa, velho. Cara, velho, muita coisa já se passou, né? Mas o Vila Torre, ele surgiu quando eu vi uma necessidade no mercado. Que eu sempre fui muito fã de hambúrguer, né? Eu já trabalhava em bar e restaurante e largava na madrugada. Sim. E quando eu largava, eu queria comer um bom sanduíche. E não encontrava um bom sanduíche, né? E eu vi que tinha uma brecha no mercado, que era fazer um hambúrguer de qualidade e ter esse hambúrguer de qualidade durante a madrugada. Sim, eu bacana, achava bacana. Esse horário tem um gap aí, né? Eu achava que era um ponto que eu poderia atacar. Show. Né? E aí a gente começou a pensar tudo da melhor forma, de como fazer um hambúrguer da forma original. Por isso que o nome é original, né? Por isso que na logo nossa existe o Original Burger. Eu não Show. queria inventar muito, né? Eu queria fazer alguns blends diferentes e fazer uma coisa original. Não queria carne muito temperada, não queria essas coisas, não. O que, né? Todo mundo tava fazendo, vou fazer o contrário. Se fazia, né? Entendi. O que na época se fazia. E aí eu disse, acho que é a hora. Eu me desliguei do restaurante que eu trabalhava, né? E em 2007. Caraca. Em janeiro de 2007. E aí, entre janeiro de 2007, eu recebi algumas propostas para voltar para o ramo ainda, continuar em salão, alguma coisa desse tipo. E até que despertou, abrir o próprio negócio, né? Boa. Então, começamos a pensar direitinho o que ia fazer. Quando eu resolvi que seria hambúrguer, realmente, o que eu ia entrar. E aí a gente começou a pensar em tudo, pensar no nome, pensar num cardápio, né, diferente, porque já que a gente ia fazer um hambúrguer diferente de todo mundo, né, a gente tinha que ter um cardápio também diferente. Isso, perfeito. Também ficou pensando nisso, né? E por aí foi. Até a data de inauguração foi bem pensada, porque a gente estava no ano de 2007 e eu estava no mês de junho de 2007. E aí me veio a data, uma combinação de data. Eu sempre tive alguma relação com combinações de data, tipo 01 do 01 do 01, né? 1 do 1 de 2001. Sim, sim. 2 do 2 de 2002. Essas 3 coisas de 2003. sempre, Sim, né? sim.
me passou pela cabeça. Peraí, chega, tu fizesse 7/7 de 2007. Isso. O Vila Torre inaugurou. Isso é uma coisa original. Mais original do que isso, não tem como não. O Vila Torre inaugurou nessa data, no Que dia massa, 7/7 de 2007, às 7 da noite. Caraca, velho, que massa. A gente aproveitou, já Que que, massa. já que tava na hora, assim, Pô, tudo se encaixando. muito porque bom, abrir muito às bom. 18, como a gente abre hoje. A gente tinha que abrir às 7, não era nem às 19. A brincadeira era Era às dizer que 7 ele da ia noite. abrir às 7 da noite. Entendi. Que massa, velho. E aí, velho, a gente começou a fazer hambúrguer na frente do cliente. Isso é um diferencial maravilhoso. A Isso gente, muito tinha, bom. a gente tinha um moedor que ficava no balcão daquela Caraca, janela velho. de vidro lá que você conheceu. Sim. E ele ficava de lado e o cliente chegava, pedia o hambúrguer dele e a gente moía a carne na hora, modelava na hora, salgava na hora e ia pra grelhava chapa na hora. Agora, isso também requer um processo, Caraca, né? velho. Queira ou não queira, demorava um pouco. Isso é muito raiz, né, velho? Demorava muito raiz um pouco para fazer isso. isso. E foi meio desafiador naquela época. Você, queira ou não queira, é tipo um fast food, né? O que a gente faz. Já vinha se encaminhando para uma cultura de fast food desde a década de 90, na verdade. Total. Então você foi na contramão mesmo do. Pois é, e do chegar fluxo. para o cliente e dizer a ele assim: ó, teu hambúrguer vai demorar 20 minutos para sair, velho. Bicho, dava. Dá um medo do caramba do cara dizer, meu irmão, eu vou quebrar. Eu não venho mais nesse lugar, não, né? O cara vai dizer isso. Mas aí, o que a gente tinha como desafiador? Era entregar um produto muito top e muito marcante para que quando ele provasse aquela carne realmente original, isso fizesse a identificação da gente, a gente passasse a ser conhecido por ter um hambúrguer original. Cara, e essa questão de moer a carne na hora, essa suculência que isso traz. Cara, era muito... Na hora, era muito legal. Putz. Hoje, então, Léo, Hoje a gente não consegue fazer mais então, assim. Então, para fazer um panorama, né? Desse período que você abriu, que era bem raiz, para hoje, o que é que você teve de evolução? O que é que você teve de mudança? Cara, mas assim, sempre eu sei que você manteve uma pegada super raiz ainda. Olha, a pegada do modelar e grelhar, essa eu não mudei. Isso você faz na hora, o cliente pede, você pesa a carne na hora. Nenhum hambúrguer do Vila Torre vai para chapa antes. Sem o cliente pedir. Fato. Boa, muito bom. Isso aí é fato, né? E aí, quem vai lá, né, as pessoas que nos chegam já percebe que a gente leva ainda uns 10 minutos, 15 minutos para soltar teu sanduíche. Não leva mais 20, 25, como levava antigamente, mas ainda leva 10 minutos. Você leva 10, 15 minutos para grelhar bem o hambúrguer e tal. Até porque montar tudo fresquinho, tudo nosso na hora. Ponto não é, nosso ponto da carne não é aquele ponto mal passado, né? A gente já é com ele mal para bem. Entendi. Ao ponto para bem, né? Ao ponto para bem. Ao ponto para bem. Massa. É uma carne que traz suculência, mas não fica tão vermelha, né, por dentro. Até porque o recifense tem... Isso. Só o recifense, mas eu acho que muita gente que não tem o costume de comer hambúrgueres mais altos, aí quando pega uma carne mais vermelha, acha que o hambúrguer tá cru. E não tá. Porque a gente tinha aquela tradição de os hambúrgueres ser bem fininho. Isso, a tradição era hambúrguer de 56 gramas, pô. Total. Né? Total. Padrão McDonald's, 56 gramas. Então, isso aí muda. Cara, e pelo que eu vi lá da operação do Vila Torre, tu mantém, tipo, tudo muito raiz. Eu achei muito bacana o ambiente. O ambiente é um ambiente caseiro. Ali é a minha casa, né? Ali começou na minha casa. O nome Vila Torre, ele já vem porque aquelas casas ali, todas eram casas de vila. Ah, entendi. Era uma vilazinha realmente residencial. O bairro da Torre, ele é uma vila, era considerado como se fosse uma vila da fábrica da Torre. Então, todas as casas, elas tinham basicamente o mesmo padrão. O mesmo tamanho. Inclusive, tinham os nomes, né? A turma, todas as casas tinham nomes na parede, assim. Por exemplo, ali eram 3 casas do lado. Se você olhar a logomarca do Vila Torre, você vai ver que ela tem 3 casinhas. Sim. Que eram 3 casas que tinham do lado da nossa. E uma chamava-se Vila Glória, outra chamava-se Vila Mascote. E a nossa não tinha mais o Vila, porque minha mãe, na época que comprou a casa há muito tempo, achava isso muito brega. E mandou arrancar esse negócio e não se lembrava do nome da casa. Aí eu disse,
Mas não ia ser massa botar o nome O nome do original da casa, né? da casa, né? Aham. Mas, pensando no cardápio melhor, quando a gente começou a pensar em homenagear o bairro, os nossos sanduíches lá são com o nome das ruas, né? Sim, Com o sim, nome sim. de ponto de referência de Aham. lá, bares que tiveram lá e não tem mais, Muito né? bom. Bloco de carnaval, É, várias coisas Isso que eu assim. ia perguntar, mais pra frente eu vou perguntar desse negócio do carnaval, que tem muita referência lá. Tem. E aí a gente. Mas me perdi um pouco no que eu estava falando sobre. Tava falando da casa, da questão da Sim, casa, da do casa. nome da casa, que E tinha aí- se perdido no tempo. É, isso. E aí, acabei me perdendo também. Mas aí o Vila Torre, aí quando eu disse, poxa, a casa é de vila, O bairro da Torre. o bairro é Torre, a homenagem do cardápio vai ser ao bairro, vamos botar nome Vila Torre. E aí matamos o nome da história, Putz, né? muito massa. Já tava Já tava pronto, né? Tava pronto. Tava pronto o nome. E aí foi tudo caminhando, velho. Tudo. Caraca, sim, e 17 anos de operação. O que é que ao longo desse tempo tu enfrentou de maior dificuldade, assim? Tiveram períodos onde você teve uma baixa? Muitos. Cara, eu acho que. Quais foram os maiores desafios que tu enfrentou nesse nesse tempo? Nesse ramo, a gente tem altos e baixos durante o ano, né? Então, Quanto mais 17 anos, né? Exatamente. A gente tem épocas do ano que é fraco mesmo para, né? Assim, pós-carnaval, por exemplo, a gente passa até a Semana Santa ali, bem dizer, 1 mês, 2 meses com um movimento mais bem abaixo. Uhum. Porque eu dependo muito de salão, né? A gente tem, minha história sempre foi Salão. né? Mas hoje não tem delivery? Hoje a gente tem delivery. Mas nunca fomos fortes no delivery, Uhum. por exemplo. É porque, pela pegada de vocês, é uma cultura mais local, uma coisa do cara E a ir história lá, do que viver eu a te falei, experiência. a história que eu te falei do Madrugada, né? Então a gente Sim. dependia muito de festas na cidade, de shows, de alguma coisa. Então tem período no ano que tem menos shows mesmo. E aí é normal que a madrugada fique Mais parada, parada, né? Massa, entendi. E aí a gente dependia muito de salão. Então, durante anos, a gente tem. Todo ano a gente tem altos e baixos. Tem as flutuações normais. Isso, do ano. Mas, bicho, muitas coisas, assim. E aí, mas eu nunca precisei também. Eu tenho uma grande carta na manga, que é aquela casa, aquele imóvel é nosso, né? É da família. É próprio, então. É próprio. Pô, bacana. Porque talvez se a gente tivesse vivendo, pagando um aluguel, por exemplo, num ponto daquele que a gente tem ali. Que é muito bom, o ponto é grande pra caramba. Mano, a localização é Maravilhosa. extraordinária. A torre é um bairro perfeito, né? Com tudo perto. Ali é muito, muito tranquilo. Que cresceu com inúmeras construções de apartamentos. De prédios, né? Condomínios muito caros ali próximo. E então acho que uma das coisas que manteve a gente sempre vivo ali foi esse imóvel próprio. Não ter essa preocupação em estar. É um custo fixo muito alto, né? Um custo fixo mais alto ali. Bacana. Mas, muito bom, velho. Aí a gente também foi fidelizando muito cliente, né? Nessa trajetória toda. É isso que eu ia te perguntar, porque 17 anos de história, com certeza tu tem talvez mais de uma geração ali que consomem no Vila Torre, né? Famílias que consomem lá. Eu já vi casais começando a namorar, que foram pais, né? E agora os filhos estão indo. Já estão indo com suas namoradas. Caraca, velho. Vê que massa, que coisa boa, velho. Que coisa bacana. Já indo com suas namoradas. É uma galera que meio que já se considera família, né? Total. De vocês, assim, total. Vamos lá pro Vila. Já tem sabe. Aquela coisa assim, a gente tem um produto muito bom, mas eu tenho essa relação com o meu cliente, né? Muito presente. Uhum. Eu faço parte do dia a dia do negócio ali. Né? É comigo ali. Então, cria essa relação de cliente, por exemplo, que chega que diz assim: eu não lembro nem o sanduíche que eu como, quem sabe é Léo. Pergunta a ele ali. O cara não faz a menor ideia do que é que vai comer. Não, Léo sabe o que eu vou comer. Léo sabe, o atendente chega pra ele lá e diz aí, eu desejo alguma coisa, ele diz: Léo sabe meu sanduíche, velho, eu não sei não. Então rola essa. Vê que negócio curioso, rola, né, velho? esse negócio. A confiança, né, do cara de chegar lá e aí ele pergunta pra mim qual é meu sanduíche mesmo. Aí eu vou lá, digo o sanduíche, o molho, se é sem verdura, se é com, saca? E isso tudo tu tem de cabeça. Porra, mas aí é o tempo, né? Isso é muito massa. A relação com o cliente. É muito massa.
Eu dou muito valor a isso. E isso é muito bacana, que eu também quero te perguntar em relação a essa construção da história. Eu percebi nos papos que a gente já teve que tu é um cara que tu curte a raiz da história. Sim. Então, por exemplo, quando tu vai servir um hambúrguer X, tu vai, pô, esse hambúrguer foi feito assim, assim, assado. Todo ele tem uma história, todo ele tem uma história. Eu quero que você passe pra galera isso. Todo como ele é que tem a uma gente história. constrói uma história em cima de um produto? Cara, No teu caso, como é que foi a construção do teu a minha relação com o bairro, ela foi muito importante nessa construção. Né? A minha relação com o bairro, então, quando eu decidi montar um cardápio e dar nome de ruas, e dar nome de algumas coisas da Torre ao sanduíche, o que foi que eu fiz? Me juntei com um amigo também que é conhecedor do bairro, Sim. de ruas, de alguma coisa, disse, vamos tomar uma cerveja? E a gente sentou e foi tomar uma cerveja. E começou a trocar ideias sobre o bairro e aí eu comecei a falar do cardápio. E aí a gente começou a combinar alguma coisa. Esse aqui, vamos, por exemplo, a minha esposa, por exemplo, qual o sanduíche que ela mais gosta? Ela gosta do X-Bacon, clássico. O clássico X-Bacon. Eu disse, e como é o nome da rua que ela mora? Que ela também é moradora do bairro. Ela mora na Zé de Holanda, então o nome do X-Bacon vai ser Zé de Holanda. A gente começou a fazer essa brincadeira, saca? Caramba, velho, que massa. E aí foi pegando. Foi pegando. Quando eu vi, a gente já tinha tomado bem uma grade de cerveja. Não lembrava nem mais o nome da rua, mora onde mesmo? A sorte é que tinha caneta e papel pra gente ir anotando. O cara não lembrou nem onde mais mora, né? O cara, porra, eu já tomei tanta cerveja. O cara, meu irmão, aí o cara olha a lista e faz, eu não tô vendo minha rua aqui não, não sei onde eu moro não. Aí o cara tava tomando a cerveja em casa e não lembra onde eu... Caramba, mas foi bem assim, curioso, bem surgiu assim. De uma conversa. A história do cardápio, sim. A história do cardápio massa, foi essa brincadeira. E justamente quando eu decidi que eu disse, poxa, quando eu vi que eu tinha um produto diferente. Né? Sim, sim. Então, quando a gente tinha esse produto, eu sabia que eu tinha um produto diferente, que ia ser impactante eu colocar esse produto no mercado. Né? A gente deu uma sorte também, não sei, mas Assim que a gente abriu, na primeira semana, a gente abriu no dia 7. A verdade é o seguinte, era uma sexta-feira, dia 6, eu já estava com pouca grana. Essa história é massa. Eu já estava com pouca grana. Porque tinha gastado muita grana na obra, não sei o que e tal. E precisava abrir. Precisava ter um estoque na casa, não precisava ter um estoque de produto na casa. Sim. Aí foi o que eu fiz, eu peguei o resto da grana, fiz o estoque da casa, montei o cardápio todo, não tá faltando nada, você vê tudo certinho ali. Aí cheguei para minha esposa e disse, olha, eu vou convidar uma galera, uns amigos. Aí ele disse, como assim? Eu disse, eu vou convidar, vou fazer uma pré-abertura. Vou fazer um BL de hambúrguer. Tu é doido, é? Um boca livre mesmo. Vou fazer uma BL. Caraca, velho. De hambúrguer. Agora só para amigos, assim. Vou chamar alguns amigos e tal. A turma não faz isso, mas só que bem no alto nível, com imprensa, e chama assessores de imprensa, não sei o que, assessores. Faz isso, mas eu vou fazer com os amigos. Rapaz, eu sei que foi um amigo que só a pinóia que apareceu na hora disso. A galera comeu o estoque todo. Mano, comeu tudo. E eu tinha que abrir no outro dia. E aí? Bicho, aí eu tenho um grande amigo, né? Que o pai dele tinha um açougue de carne. Ele era, né, o antigo açougue, ainda existia, né? Açougue. Ele era açougueiro. Aí eu falei com ele, velho. Eu disse, mano, preciso de tua ajuda. Não tenho mais R$1 para abrir a casa. Porque eu dei tudo no hambúrguer, tudo que eu tinha, eu dei no dia anterior. Botou a galera todo dia pra comer, boca livre e acabou-se. Exatamente. Aí ele fez, vamos lá falar com meu pai? Eu disse, vamos lá falar com seu pai. Quando eu cheguei lá, o pai dele olhou assim, contei a história a ele, disse, olha, tô abrindo uma hamburgueria e tal, é assim, assim, assim. Ele disse, olha, daquela ponta ali, apontou para um balcão dele até a outra ali, o que você quiser levar. Pô, meu irmão, que negócio massa, velho. Fique à vontade e leve. Sendo amigo do meu filho, é meu amigo também. Que negócio do caramba, velho. Velho, o olho cheio de lágrimas na hora. O negócio desse não é pra menos não, velho. Não, me encheu de lágrimas na hora. Eu disse, rapaz, esse negócio vai dar certo. Não é possível não. Né? E aí a gente pegou aquelas carnes todas, levei picanha, levei patinho, que era a carne que a gente moe, faz o hambúrguer, o bovino tradicional da gente, é com patinho, né?
E aí, peguei patinho, peguei tudo aquilo ali e comecei a abrir e começou a funcionar. Desse jeito. Caramba, E bicho. foi. E aí, quando foi na segunda-feira, eu recebo uma ligação da editora do caderno Fim de Semana do Diário de Pernambuco, Diário de Pernambuco. perguntando a mim o que era que tinha aberto, o que é que eu tinha feito, o que tinha Um chegado monte uma de gente zoada. que comentando. Que hamburgueria era essa que tinha o nome dos sanduíches com o nome do bairro e não sei o quê. Caraca, bicho. Velho, Em 3 dias já chegou na imprensa. não sei como. Na verdade, eu sei como. Na verdade, eu sei como. Eu tinha um grande amigo que a esposa dele trabalhava no diário. Sim. E aí comentou com ela. Com certeza foi lá. Despertou o interesse de fazer a matéria, porque achou que tinha história, o cara que estava fazendo um hambúrguer na frente de todo mundo. Isso é né? muito massa. Moendo a carne ali na hora, com um cardápio diferenciado. Ela disse, dá uma matéria, né? Pô. Vamos lá. E aí me ligou. Na segunda ou na terça-feira, assim, meu telefone tocou e eu atendo, era uma pessoa do Jornal do Comércio querendo marcar Uma entrevista. uma entrevista e umas fotos de um sanduíche. Beleza. Marcamos. A gente fez durante a semana isso e quando foi na sexta-feira esse jornal saiu. O Diário de Pernambuco. Meu amigo, quando deu 7 horas da manhã, o telefone do Vila Torre não parava de tocar mais. Todo mundo ligando, querendo saber onde é. E a gente tinha feito a foto, não foi nem de hambúrguer. A gente tinha feito a foto de um sanduíche que a gente tem lá, que é uma receita que foi de meu pai, que ele gostava muito de pernil e tal, e aí ele fazia pernil de porco no forno. Eita, caramba. E jogava várias rodelas de abacaxi por cima ali daquele pernil e forneava o pernil caramelizada com aquele abacaxi. A gente almoçava. E quando era de noite, o jantar era pão francês com pernil e aqueles abacaxi que ele ficava por ali. Deixou ali assando junto no forno. Ele botava uma rodelinha no pão de cada filho ali. E era o sanduíche da gente da noite. Véi. E quando eu fui montar o cardápio do Vila Torre, eu disse, pô, tem que ter um sanduíche de pernil. De pernil com abacaxi. E aí minha mãe, que cozinhava esse pernil, que fazia toda a história... fazia isso pra caramba. Fez até poucos anos antes de falecer. Aí, caramba, ela bicho. que fazia esse pernil era ela. E aí a foto que foi pra matéria foi a do desse pernil. sanduíche. Foi a de pernil com abacaxi, que é o Ponte da Torre. E, bicho, meu irmão, não tinha pernil desse jeito. Olha, foi muito pernil que a gente vendeu, velho. Caraca, velho. Mano, a gente tinha uma estrutura ainda bem pequena. Eu lembro que eu tinha... Não era daquele tamanho que é hoje, né? Era não, menorzinho. o tamanho era, mas não era... Não estava bem estruturado. Não estava bem estruturado. A gente, por exemplo, você não sabe aqueles banquinhos que o pessoal usa em espetinho? Sim, banquinho de plástico. Pronto. Sim, aqueles quadradinhos. A gente abriu com aquilo ali, brother. Pra você ter a noção como era o negócio. Era muito pequeno, na verdade, em termos de estrutura, né? Sim, sim. Lógico que depois a gente foi qualificando ali e tal, e hoje é o que é. Pô, muito maravilhoso. Isso aí que tu falou, bicho, essas histórias, eu tava inclusive hoje com o pessoal da Carne e Queijo dando um treinamento lá, Sim. Agora pela manhã, e uma das coisas que a gente fala sobre composição de cardápio, de identidade, é que o cliente, ele compra a história. Claro. Ele não... beleza, chega lá é o X-Bacon. Não, chega lá é o... Rainha do Passo. Agora, agora é o Zé de Holanda, na verdade. O Zé de Holanda. O cara não, ó... Isso, X-Bacon não, aqui a gente tem o José de Holanda. O José de Holanda. Porque é um sanduíche baseado na rua que a minha esposa morava, que a minha namorava, e que ela gostava muito do X-Bacon. Tudo tem uma história. E a gente tem tava aquela falando releitura. Lá no começo, né? Exato. Cada então sanduíche desse tem uma... Você pega um X-Bacon, um X-salada, um X-tudo, e você transforma isso numa história. Isso vende pra caramba. Total. Isso é muito bom. E, pelo que eu percebo, vocês fazem isso magistralmente lá. Total. Desde o começo. Tudo vira história, né? Desde o começo. Tudo vira história. Começo, o que é que tu tem mais de história relacionada a produto? Pronto, o Raia do Passo, que é o hambúrguer que tá agora no Burger Town. No Burger Town. Tem uma história por trás também. Tem. Então, conta aí, qual é a história? Além da Rainha do Passo, por trás da Rainha do Passo ainda tem a história do Rei do Passo. Olha, vê. Muita coisa, velho. Porque já é um outro sanduíche que a gente tem lá.
que é em homenagem a Egídio Bezerra, Sim. né, que é o rei do passo, o cara o percussor do frevo aqui de Pernambuco, que levou o frevo para a Europa, né? E esse cara, Egídio Bezerra, esse fenômeno, ele é avô da minha esposa. Ele é de lá do bairro. Caramba, né? Por que é que a gente também... O sanduíche, ele não tá... Eu não só dei o nome do sanduíche de Rei do Passo... Em homenagem a alguém distante. Distante, é alguém próximo de você. É do bairro. É do nosso bairro. É de lá da torre, tá ligado? Que negócio maravilhoso, velho. E aí, Egídio Bezerra, que é o Rei do Passo... E aí a gente tem esse burger, é um burger com gorgonzola, farofa de bacon, né? Pimenta, maionese com uma erva defumada. Putz, velho, que negócio maravilhoso. E provolone maçaricado, velho. Esse burger Rei do Passo, ele é imoral, assim, muito bom. E aí, quando existe a Rainha do Passo, que é a filha dele, Zenaide Bezerra, que foi reconhecida agora pela Prefeitura do Recife, como patrimônio vivo. Caramba, velho. Né? Patrimônio vivo da nossa cultura. E por que não homenagear ela, Zenaide Bezerra, né? Que é tia da minha esposa, que é filha do Rei do Passo, que já tinha no cardápio ali da gente. E era só já estava pronto. Já estava pronto, velho. Já estava tudo pronto, assim. Eu não estou inventando história. As histórias já estão prontas. Elas estão prontas. Você só está colhendo elas e utilizando para a hamburgueria. Isso, exatamente. E ela em vida, velho. Que é o mais massa de tudo. Isso é maravilhoso. Ela tá aqui com a gente, né? Ela tá vendo isso acontecer. Ela viu, ela foi lá no lançamento. A gente gravou um vídeo maravilhoso. Que negócio massa, velho. Depois pode quiser olhar aí nas redes sociais da gente. Vai lá dá uma sacada. Vila Torre Original Burger lá. Vila Torre Original Burger. Tá, bicho, excelente. Então é muito massa fazer isso. Saca? E essas histórias conectam, né? Principalmente com a galera ali do bairro, que provavelmente... Total. Acho que todo mundo ali do bairro deve conhecer. Tu acredita que a gente passou a ser mais conhecido depois da história do jornal? Sim, né? Sim. Depois da história do jornal, a gente passou a ser conhecido por gente mais de fora do bairro do que do lado de dentro. Do que do lado do bairro. Caramba, o do bairro hoje em dia conhece, mas foi o pessoal de fora que conheceu primeiro. Foi o contrário, né? Geralmente o efeito, você tá no bairro, do bairro você vai para fora, né? A gente foi diferente. A galera de fora veio pro bairro. A história do Vila Torre tem isso, velho. Essa contramão do público, saca? O fluxo foi... Pois é, mas aí foram coisas também que foi acontecendo. Por exemplo, depois dessa matéria, a gente no ano seguinte, em 2008, a gente existia aqui em Recife e em vários estados, em várias cidades, tinha uma Veja, né? Sim. Não sei se você se recorda. Lembro. Uma edição da Veja Revista em cada cidade. Tinha a Veja Recife, né? E existia a Veja Recife, que era uma revista que virava meio que um almanaque da cidade. Do ano, inclusive. Sim, você passava... Era um almanaque que você botava embaixo do braço e era uma referência para o ano os todo. clientes todos. Assim, Caramba! Porque dizia quem era o melhor pizza, melhor churrasco, melhor sushi, melhor feijoada, melhor hambúrguer, né? Melhor fim de noite. Para você, é bem engraçado essa história da Veja, porque quando a gente recebeu a primeira indicação entre os melhores, não foi na categoria hambúrguer. Poxa. Diga aí. Foi em quê? Foi na categoria chamada fim de noite. Caraca, por causa do horário que vocês faziam. Por causa do horário. Estendido, né? Saca? Vê como é a história. O que eu queria atingir lá atrás... O que eu queria atingir lá atrás, focar na madrugada, me rendeu uma indicação na Veja. Como categoria fim de noite. Como categoria fim de noite, porque era massa ir no fim de noite no Vila Torre e comer um sanduíche de qualidade, velho. A indicação era bem essa. Ou seja, tu abriu em 2007, em 2008 tu já viu que o norte que tu tava seguindo já tava no trilho, já tava certo. Era aquilo que eu queria. Caramba, que negócio massa, velho. Olha, hoje em dia a gente abre às 18 horas. Por mim, não abriria às 18 horas. Eu abriria às 22. E iria até 5 da manhã. Isso. Mas... O pessoal quer... Tem uma galera que come mais cedo, né? Não, é porque eu tô mais cansado também.
Eu também tô mais A cansado. idade vai chegando, o cara eu também tô mais cansado. Mas o aí cara tem que dar uma segurada também. Mas por mim, o melhor horário seria de 10 da noite até 5 da manhã, diariamente. Mas como eu tô muito cansado já, depois de 17 anos. 17 fora os 9, 10 que eu tive antes trabalhando na noite. Trabalhando na noite, exatamente. Cara, e hoje, por exemplo, a gente comentou, inclusive, no começo, né, sobre o Shake Blend. Hoje, tu vem trazendo novidades pro Vila Torre. Porque, assim, não dá pra casa viver só da tradição que passou. Claro. Né? A casa precisa trazer coisa nova. Acho que isso aí é muito massa, porque é o que Léo faz de forma fenomenal. É pegar essas histórias e repaginar isso em produto novo, repaginar isso em coisas atuais. Né? Então, por exemplo, o milkshake. Conta aí um pouquinho da história. Como é que foi o milkshake? Eu vou te contar. A gente sempre teve era uma cobrança infernal dos clientes, assim, de dizer, tem que ter milkshake, tem que ter milkshake, tem que ter. E eu nunca liguei, assim, nunca liguei, porque eu nunca fui muito fã também de milkshake. Uhum. Começa por aí. E achava que dava um trabalho grande. Primeiro, para ter uma base boa. Sim. Eu nunca achava que aquele sorvete de baunilha ali, de creme, aquele é o melhor. Aquele é o que vai me dar um... Sim. Eu não achava isso legal. Então, fui empurrando com a barriga até aparecer esse festival. Sim. O Burger no Burger Town, isso. E conhecer a Shake Blend. Talvez a gente passou 17 anos... Esperando aparecer a Shake Blend. Tá vendo você como é? Aí é uma coisa que une, né? E é engraçado isso, quando você fala, porque esses festivais são muito bons. A gente que tem 17 anos, em alguns momentos a gente também para. Sim. A gente também dá uma estacionada. Né? Quando você acumula muita tarefa dentro do teu negócio, você às vezes esquece de outras. Sim. Né? E a criação, a gente passou algum tempo com o mesmo cardápio, né? E aí, quando a gente começou a participar desses festivais de hambúrguer e tal, e começou a te exigir esse tipo de voltar a criar, voltar a fazer as coisas, aí me deu uma outra guinada, né? Sim. E aí, o cara dá uma renovada no fôlego. Dá uma renovada. E aí, tamo aí, velho. Todo festival que tem, a gente tá sempre dentro. Alguns que já foram, tipo, concursos, né? Que elegem 10 melhores. Sim. Já ganhamos algumas plaquinhas dessa de... Tem umas 3 plaquinhas que eu vi lá. 4, né? Tem. São 4? 5. São 5. A gente brinca que tá na minha frente, porque nesse festival aí que ele tá falando, eu fui campeão 4 vezes dando consultoria, né? 4 casas diferentes. Aí ele foi pentacampeão. Não, minto eu. Desse festival, eu sou tri. É tri. Não, então foi isso mesmo. Nesse festival a gente é tri. Agora... Eu tenho 2 Copas do Mundo. Viu? Não, 2 Copas do Mundo, que é o prêmio Veja, né, velho? Que é o prêmio Veja, meu cara. Irmão, aí como a gente tava falando ali da Veja, então a minha primeira indicação foi como Fim de Noite. Uhum. Então a gente já apareceu para um outro público, né? A gente começou a aparecer para um outro público. Aquilo que eu estava te dizendo, que o público veio de fora para dentro do bairro. Por causa da Veja. Por causa da Veja também, né? E aí isso 2008. Quando foi 2010, a gente recebeu uma nova indicação. Essa já na categoria Melhor Hambúrguer. A gente ficou em segundo lugar. Perdemos não. Na verdade, quem ganhava todo ano era a Pinap. Sim, Pinap. Não sei se você lembra. Muito das antigas. A Pinap, eu acho que ela foi 10 ou 11 vezes, 12 seguidas, assim. Todo ano ela era o melhor hambúrguer do Recife. Isso. Até 2014. Que em 2014 o Vila Torre destronou o Pinap. Foi. Depois de... Eu acho que o Pinap, depois que foi destronado, ficou tão triste que fechou. Porra. não sei. É foda. Mas não é não? Ele fechou um pouquinho depois de 2014. Fecharam, ele foi pra shopping também, né? Passaram poucos anos depois e fecharam. Né? Era muito bom, o produto muito bom, mas eu acho que passou também o tempo. Enfim. Acho que o produto deles não envelheceu tão bem. Eu acho, na verdade, que a estrutura, que eu imagino é que a estrutura era muito cara,
né? É um negócio muito grande Também. e para funcionar aquilo ali custa muito alto. A roda para girar custava muito, Pois né? é. Custava muito. E para vender hambúrguer, meu amigo, tem que vender hambúrguer para caramba para tem que manter uma vender pra estrutura caramba. dessa. Exato. Eu acho que eles fecharam mais por conta disso do que por conta de qualquer outra coisa. Foi tristeza. Perderam o prêmio aí. Pô, não, eu tenho um carinho enorme. Eu tenho um carinho enorme pela Pinap. Eu comia lá, era muito bom. Era do grupo que eu trabalhava, né? Sim, do sim. grupo que eu trabalhei a vida toda. Eu ajudei a montar aquela brigada toda também. Massa. Eu indiquei chapeiro. Que né? massa, velho. Que bom. Que depois, inclusive, trabalhou comigo aqui. Vila Pô, Torre. show de bola. Eu tenho um carinho enorme por eu ela. acho que assim, é uma marca que marcou, deixou uma história aqui no Recife, né? E aí, infelizmente, por esses problemas esse segmento, olha, gerenciais, operacionais. O segmento de fazer hambúrguer mesmo artesanal. E eu acho que a Pinap foi um dos que deu teve esse start, assim. Acho que foi a Pinap e o Laça Burger, né? O Laça Burger começou com um hambúrguer mais tradicional, mais industrializado e tal. Burger, depois da Pinap veio o Vila Torre, velho. Exatamente. Exatamente. Né? E aí eu acho que o Laça tem até mais tempo de história, né, do que a Pinap. O Laça tem. O Laça vai fazer 35 anos. Muito mais. Ou é 35 ou é 36 anos que tem o Laça. Mais anos. Então, a Pinap foi só uma época ali, nos anos 2000 ali. E sim, voltando para a história do milkshake. Bora. Aí tu achou o Shake Blend com uma base muito boa. Pá, encaixou. Aí conheci, né? Exato, a gente se conheceu através do Shake Blend, do festival e depois através do Shake Blend. Mas aí, conta pra galera entender como é que foi essa implementação do milkshake. Cara... Definiu quais sabores, como é que foi A gente tá com 3 sabores tradicionais, né? Com morango, com geleia de morango. A gente tá com um de paçoca. Paçoca, boa. E estamos com um de ovo maltine. Ovo maltine. Morango, paçoca e ovo maltine. Aí chega o nosso amigo aqui, chefe Edu. A gente deu um nó na cabeça dos clientes do Vila Torre. Olha pra mim e diz assim, bicho... Prova isso aqui. Que tal tu fazer um paçoca com bacon? Aí eu mesmo, né? Disse, cara, é isso. Como é que funciona? Como é isso? Dá errado esse negócio. Vai dar errado. Aí ele olhou pra mim e disse assim... Você tem aí farofa de bacon? Aí eu disse, tenho. Ele disse, pega aí pra mim. Aí eu fui lá, peguei pra ele. Bem assim, né? A gente trocando ideia. Pega ali pra mim. Aí eu fui lá, peguei a farofa de bacon, trouxe pra ele, e ele já colocou ali e jogou a farofa de bacon dentro do milkshake. Dentro do milkshake. Eu bateu olhei assim, eu disse, rapaz, não vai dar certo. E a gente misturou na mão, não foi com a colher. Foi. Isso é a facilidade do Shake Blend, né? Foi. A gente, na mão, até com a colher bailarina, você consegue... Bicho, impressionante. E a galera... Não, e aí eu provo, né? Eu provo naquele dia. Meu irmão, fiquei impressionado. Já achei a cara do Vila Torre, porque coisa diferente, né? Exatamente. É a cara do Vila Torre. Então eu achei essa receita. E aí, bicho, quando eu chego pro cliente e falo que a gente tem um milkshake com bacon e paçoca... O cara... Meu irmão, a maior graça é ver a reação do cara, né? De reação. Porque o cara imagina logo aquela bacon. E aí, quando negócio super gorduroso, tal. Quando a gente explica e quando a gente... Bicho, o cara aprova, ele aprova. É doideira. É porque é muito disruptivo, né? Você pensar em coisa e aí, com bacon e paçoca. Essa brincadeira vai aumentar, viu? Você já se encarregou aí. Tem mais coisa pra gente fazer lá. Você já se encarregou e eu vou cobrar. Eu vou te dar um spoiler do que um sabor que a gente fez. A gente fez gravação pro Shake Blend agora há pouco. Tem um sabor que a gente fez. Eu vou dar spoiler já pra todo mundo já ficar ligado. Morango com manjericão. Uau. Meu amigo, você não tem ideia do quanto ficou bom esse negócio. Refrescante. O manjericão, ele traz um aroma diferente que harmoniza com o doce. Porque o manjericão ele tem um pouco de picância também. Sim. Então você traz isso junto com o morango e o frescor do sorvete, da base, né, gelada. Aí, ó. Morango com manjericão. Testa. É aquela mesma base de morango que você tem lá. Pega umas 10 folhinhas de manjericão, se for manjericão pequeno. Tem um manjericão plantado lá. Exatamente. Pega o manjericão. No quintal de casa. Bota dentro e bate, velho. Se possível, tritura ele na faca, corta ele, pica ele na faca, coloca junto e mistura. Oxi, vou fazer. É bizarro de bom. Dá muito certo. É muito bom. E eu quero saber o que é que o Vila Torre tem planejado
os próximos meses, os próximos anos, o que é que a galera pode esperar aí de lançamento de produto novo. Cara, Vem São João aí, né? Talvez role aí o milkshake de pamonha. Esse aí já passei a receita pro homem já do milkshake de pamonha. Eu pensei que ia soltar, mas tu já soltaste. Já soltei. Milkshake eu já soltei. Mas tu planeja alguma coisa? A gente vai fazer umas brincadeiras com a gente combinou. A gente combinou não. Eu até passei pra tu assim, que a minha ideia é fazer sabores com milkshake bem sazonais, né? Por época. A Boa. gente botar esse de pamonha agora na época do São João, aí nessa época junina. E pegando frutas da época, alguma coisa desse tipo. Faz de carambola, pô. Porra, é mesmo? Velho. Funciona. Tô dizendo a tu. Eu tô quase fazendo dá de pra jambo. Fazer de tudo. Dá pra fazer. Tem um pé de jambo na minha casa dá que pra dá fazer. tanto jambo que eu acho que eu vou fazer milkshake de jambo. Bicho, dá pra fazer. Dá pra fazer. Não, mas dá. Com frutas, dá pra fazer qualquer tipo de fruta, velho. É bizarro. É bizarro de bom. Pois é. Mas, além do milkshake, o que é que a gente pode esperar do Vila Torre aí dos próximos meses, próximos anos? A gente não para, né, cara? Não pode parar mais. A gente vai estar sempre criando coisa nova, se reinventando. Eu acho que isso é o que move mesmo. Boa. A carne vai continuar sendo moldada na hora? Sempre. Isso aí é a não marca pode mudar, registrada. Né, velho? Isso aí é a marca registrada. Eu não posso entregar um hambúrguer congelado na minha chapa, não. A gente não trabalha com carne congelada, cara. A tua carne sempre ela é moída, resfriada do dia. Isso. A gente não Todo santo dia. A gente não trabalha com carne congelada, velho. Caraca, isso é muito bacana porque tu tá indo na contramão do mercado. Total. O mercado tá indo, todo mundo correndo e nada contra. Tem público para tudo. Né? A galera corre muito hoje para praticidade, muita coisa industrializada, né? Muita coisa já processada e beneficiada, tal. Isso. E tu tá num caminho que é disruptivo pra caramba. Eu acho que é por isso que dá certo, velho. Exato. Saca? É por isso que dá certo. É não ser mais um. Isso é identidade, velho. É não ser mais um, é ter tua identidade. Isso é identidade. É identidade, tradição e história. São três coisas que, depois que eu conheci Léo e o Vila Torre, eu digo, bicho, isso é o que precisa. A gente precisa ter mais Vila Torre. Que massa. Saca? A gente precisa ter mais disso no mercado. Que massa. Isso é que faz, que dá uma sustentação de base para o mercado. Para a galera entender que o hambúrguer, ele não é somente aquele hambúrguer super processado que as grandes redes vendem. Pois é. Né? Como você falou, o cara que chega na Vila Torre, ele tem que entender que ele vai esperar 20 minutos. 10 minutos, 15 minutos. No horário de pico vai esperar 20 minutos para comer um sanduíche. Mas vai comer um puta sanduíche. Vai. Né? E eu faço questão de perguntar quando ele termina. Sério? Tava bom. Tem que perguntar, velho. Porque, bicho, é até aquela história que a gente tocou lá no assunto. Sim. Essa relação que eu crio com o cliente, né? E tal. Então, aí tem um cara que olha pra minha cara e faz como sempre, responde como sempre. Eu disse, tu ainda pergunta, Léo? Eu disse, pergunto, cara. Pergunto. Pra mim é muito importante lhe perguntar. Exato. Principalmente você, que é um cara que vem aqui há 12, 13, 14 anos. Você é uma referência pra mim. Isso. Né? Porque a gente tem casos assim, clientes que foram morar fora e vem aqui no Recife, passa anos sem vir aqui no Recife. Aí chega no Vila Torre, quando ele dá a primeira mordida no sanduíche, ele olha pra mim e faz, porra, Léo, é o mesmo sabor de... Mesmo jeito, tá do mesmo jeito. De lá de trás, velho. Como é que tu consegue? Eu digo, mano, eu compro a carne, é o mesmo cara. Eu brinco, né? A carne é o mesmo fornecedor, os insumos é o mesmo fornecedor, o método de preparo é o mesmo. É tudo igual. A carne é o mesmo cara. É tudo tradição. Tudo. Pô, isso é muito maravilhoso. Muito Mas bom. A brincadeira é essa, né? Se eu Muito compro bom. o mesmo fornecedor de carne, é a mesma coisa, então ele vai vender a mesma carne. Não vou mudar nunca, não. Caramba, que coisa maravilhosa. Mas é isso, Muito bom, Edu. muito É bom. isso. Cara, o papo bicho, fluiu muito rápido. Já, né? Já, meu irmão, vai fazer acho que uma hora quase de... Mas, pô, que Conversa bom. boa Que é bom, assim, conversa pô. boa é assim, tem Conversa que fluir. boa é assim. E ó, galera, se você gostou desse episódio, deixa teu like, ativa o sininho aí, se inscreve no canal. Aquela resenha toda de sempre, tu já sabe. Beleza? Tamo junto, Leozão. Meu irmão. Foi um prazer, cara. Obrigado, velho. Coisa boa ter você aqui. Prazer é meu. Ganhei mais um amigo no mundo do hambúrguer, no mundo da cozinha. É verdade. E mais um parceiro aí pra caminhar durante muito tempo. Vida longa ao Vila Torre, que venham mais 18, mais 36, mais... Vida longa. Obrigado. Que passe pra você, pros seus filhos, pra sua família, pra todo mundo. O Vila Torre tem que se manter vivo. Obrigado. Essa velho. tradição tem que continuar. E Beleza? tem que contar essa história, né? Exatamente. Essa história tem que ser contada. É verdade, beleza? Verdade. Então, ó, vida longa ao Vila Torre. Tamo junto, galera. Grande abraço. Até mais. Valeu. A todos aí. Até o próximo. Grande abraço.